Bora de novo? Tá aí, tamo mais um Sirva-se agora com o Flávio, meu atual sócio do Sócio. Sichu, um cara que tá no mercado aí numa parte super sensível da maioria dos restaurantes, né? Que é a administração e contabilidade. Sensível e invisível, né? Sensível e invisível, né? Aquela parte que os clientes não veem e que talvez seja a mais importante do restaurante todo. Fazer comida boa é obrigação. Mas cuidar da parte administrativa é aquela obrigação que o cliente não vê e que afunda um restaurante, né? Exatamente. Cara, e Flávio, cara, você é um cara que eu tô ultimamente conversando muito com você, obviamente porque a gente vai abrir um negócio juntos. É isso. E também porque você tá me elucidando aí uma série de dúvidas que eu tenho, principalmente porque eu sou um cara operacional que precisa entender da parte administrativa, porque eu não tenho sócio no Haru, né? Uhum. E o Haru tá fazendo sucesso e ele tá saindo de um Simples Nacional, saiu de um Simples Nacional para um lucro presumido recentemente, né? Porra, mudança drástica, assim. Mudança bastante. brutal, né? Então, e aí eu fiquei bastante perdido, tô bastante perdido em muita coisa, e aí volta e meia eu peço um help aí pra Troca você, uma figurinha, né? Troca uma figurinha. E cara, eu tô feliz demais de ter você aqui por isso, porque o Sirva-se, ele, na minha opinião, é trazer clareza para assuntos que são delicados, que muita gente não conhece, e que ficam na mão de alguns especialistas que em algum momento, de repente, não estão necessariamente sabendo te dar as informações corretas, né? Contabilidade e administração é extremamente volátil, né? Toda hora muda as regras, né? E aí, cara, como é que é essa... Cara, a tua formação é de contador? sou de contabilidade, tá? Fiz na UFRJ, não concluí, fica no finalzinho para concluir, mas não concluí, mas tem a... Mark Zuckerberg também não concluiu a Não faculdade, tem, fica tranquilo. é uma chave, é uma chave. Mas o bacana, assim, eu começo com contabilidade atuando no escritório de contabilidade, né? Hoje eu tô aí com 46, mas com 20, 25 eu trabalhava em contabilidade. E aí a contabilidade você vê vários tipos de negócios, né? Você vê prestador de serviço, você vê indústria, você vê comércio, né? E você vai entendendo um pouquinho a importância de cada setor e os pilares de cada negócio, né? Você trabalha com várias indústrias, né? Eu trabalhei aí com redes como Boticário, trabalhei com Redley Cantão, enfim. Então você trabalha com diversas coisas, trabalhei com indústria de couro, enfim. Restaurante é a mais difícil? Restaurante, ela concentra, assim, os três tipos de negócio, cara. O restaurante, ele é prestador de serviço, o restaurante, ele é indústria e o restaurante, ele é comércio. Vixe. Né? Então, ele tem todas as dores que tem de estruturar esses três tipos de negócio. Mas é tido como comércio, né? Então, quando a gente realiza qualquer tipo de trabalho de retaguarda relacionado a um restaurante, eu sempre deixo muito claro, tá, na minha cabeça, esse tipo, para onde eu vou. Se eu vou tratar como o restaurante naquele momento como um prestador de serviço, se eu vou tratar ele como indústria ou comércio, né? Por exemplo, eu vou precificar, sei lá, coisas novas, né? Uma renovação de carta de vinho, por exemplo. Eu vou pegar e vou revender, eu não vou produzir nada, né? Então eu não me preocupo muito com ficha técnica, com controle, eu vou me preocupar com a negociação de preços, como entrou e como vai sair, que tipo de ação. Preço de compra, preço de venda. Simples assim, né? Mudou a carta, mudou o cardápio, cara, muda tudo. Cardápio a gente vai ver se entrou insumo novo, qual é a quantidade desse insumo, como é que isso sai, se tem desperdício, enfim. Você já vai partir para um lance de indústria, né? Você parte aí para uma questão onde você fabrica o que está sendo feito, você prepara o que está sendo feito para depois vender. Então você já entra na parte de indústria e comércio. Manipulação, que gera desperdício, tem que controlar isso. Prestação de serviço é quando você vai ter seus garçons, né? Na realidade, eu tenho muito dividido assim, eu boto que o garçom, ele realmente, às vezes, nem o cara que entra no restaurante, ele nem conhece bem o produto, mas a entrega e a venda é muito rápido de ser feita. Então, se caracteriza muito como uma prestação de serviço direta, você não está comprando nada, enfim. Eu encaro como se fosse um negócio dentro do negócio, a parte de vendas. Tá? Então, são 3 situações que eu coloquei que você vai encarando aí como modelos diferentes de negócio, né? Indústria, prestação de serviço e comércio, né?
Quando vai lidar com isso, cara, eu tava passando agora, né, sou sócio do Babo, né? Então, Sim, a gente vai ser sócio agora do Babo. Somos sócios do Elia. Somos sócios do A gente Elia. não trouxe o Elia hoje, porque senão a gente não ia conseguir falar. Exato. Não dá. O Elia não dá. Quando o Elia tá, eu fico tímido, pô. O cara, ele é Querer bater um papo mais concentrado. Ele vai expandindo. Mas aliás, hoje... o Elia vai ter um programa só dele também. Tá craque no negócio. O cara tá bem aí. Com ele a gente tem que... infraestrutura, tem que trazer maquiador, tem que ter buffet, assim, o cara é estrela. A gente bom botar um roteiro. A gente não pode receber ele sem estrutura. Brincadeira. Né? Mas ele é um cara que hoje, né, o Elia, de tanto em contato comigo, né, essa troca que a gente faz hoje, eu faço com o Elia já há pelo menos uns 4 anos. Né? Uhum. Como sócio há 2, mas como profissional de mercado, que a gente começa a trabalhar lá atrás, né, uns 4 anos já que eu conheço o Elia, e essa troca veio. Né? Você entrou em restaurante quando? 2007. Com qual restaurante? Entrei no Botequim Informal, na rede. Ah, tá ligado. Tá. A franqueadora, existiam franquias e lojas próprias. E aí você ficou com esse grupo até recentemente, então uns 2, 3 anos atrás. Isso, fiquei até 23, 21, até 2020. Teve várias mudanças dentro desse grupo, do Botequim Informal, pro grupo 1403, transformou no 1403. E aí acabou saindo e se juntou com o Elia para montar o Babo. Montar o Babo e outros negócios mais aí relacionados à gastronomia. Que estão crescendo, né? Tem uma escola, Sichu e vamos ver o que vem por aí. É isso aí. Sempre inquieto o Elia, nosso sócio agora, né? O Elia é meu sócio, agora é o nosso sócio. Esse cara, ele não sossega, né? Então, onde ele vai, o bicho tem ideias, enfim. É um mercado mas eu só acho que o Elia vai conseguir ter sucesso no que ele faz porque ele tem um cara tão incrível quanto você por trás. Eu também acho. Tô brincando. Mas é isso. Cara, é isso. Eu fico ali no Haru com as vantagens e desvantagens de ter sócio e vejo quão importante é. Nessa forma de tributação que a gente tava, que é o Simples Nacional, é muito simples você controlar o quanto você paga de imposto, né? Você vai pagar ali no Simples Nacional uma cota única, né? É unificado, exato. Unificado, facilita bastante. Tem toda uma formação ali de imposto, mas é uma cota única, né? Sim. No lucro presumido você tem vários boletins. A gente tá falando de 10 boletins, né? Diferentes. São 9, são 10 contando com todas as linhas entre impostos e encargos, são 10 aí. Você tem ICMS, você tem o ICMS de FAO quando você compra fora de estado, você tem PIS, COFINS, RPJ, contribuição social, imposto de renda retida na fonte, que pode ser encarado como encargo quando folha de pagamento, você tem os encargos sociais, INSS, FGTS, e o que mais? Acho que é isso. E tem um imposto trimestral ali. Não, então, você tem o imposto de renda e a contribuição social. Que é trimestral. Trimestral, ou você também pode optar por mensal, se você quiser, de repente, facilitar o teu controle e equalizar fluxo de caixa. Interessante. Né? Porque por trimestre ele exige que tenha uma disciplina maior de caixa. E eu, assim, nos estudos que eu estava vendo de viabilidade de sair de um Simples Nacional para o lucro presumido, eu entendi que tem uma grande diferença ali entre os dois, que está basicamente no INSS, né? É isso aí. Que no lucro presumido é uma pancada para cima em relação ao que acontece no Simples Nacional. Eu estimo aí 28% do valor da sua folha de pagamento. Tem alguma explicação para essa diferença tão brutal? Cara, o desenho hoje, ele foi feito dessa forma, existem estudos e votações que não foram nunca à frente, que é a desoneração da folha de pagamento, que de repente pode tornar o sistema um pouco mais equilibrado, tá? Ele tem uma facilidade, Menando, mas eu não vejo ele hoje, se você colocar a carga inteira, como a maior vantagem. Ele pontualmente é a maior vantagem, mas nos demais impostos, às vezes, no lucro presumido, você consegue ter um valor de carga menor até do que no Simples, tá? Me desculpe os contadores se eu estiver falando alguma besteira desatualizado, que eu não leio mais os boletins IOB, COAD, que são os que atualizam os contadores semanalmente. Mas a impressão que dá, por exemplo, uma carga tributária global hoje, ela roda na casa de 9, 8, até 10%, dependendo da gastronomia que for, se for bar, enfim, se for restaurante. E o INSS, ele com 28% da folha,
Eu não sei se ele permite, eu acho que não, tá? No Simples, você ter algumas desonerações de PIS e COFINS, questões dos monofásicos, enfim. Existem umas retiradas da base de cálculo, né? Que às vezes torna a tua carga tributária equilibrada com o Simples. Exemplo, a substituição tributária. Substituição tributária. A famosa ST. É isso aí. A ST que é, de certa forma, até injusta, não sei se essa é a palavra correta, com o Simples Nacional, né? Porque no Simples Nacional, a ST, você não tem o benefício de tirar ela do montante que você vai pagar de ICMS, né? Cara, é uma infinidade de sigla nesse negócio. Mas seria... Eu trouxe você exatamente porque você é um cara super didático e eu provavelmente vou falar um monte de bobagem e você vai ficar me corrigindo aqui. Eu também vou falar bobagem, não tô tão atual assim não. Mas assim, o regime, o Simples, né? Ele traz aí a metodologia de trazer um sistema simplificado. O Simples é bitributado na questão da ST? Pode acontecer bitributação, sim. Agora, ele paga na entrada e paga na saída. Pode ser que você não ele paga na saída, mas ele não tem o crédito na base de cálculo. Na base de cálculo. Não tem. E aí você paga de novo um percentual menor do que se você estivesse pagando ICMS individualmente, mas paga um pedaço ali em cima da substituição tributária. A ST acabou de tá retornando agora aqui pro Rio de Janeiro. Eu não sei. Né? Olha, eu preciso confirmar se hoje a ST ela não sai da base de cálculo do Simples Nacional, de verdade. Não tenho essa certeza. Do lucro presumido sai. Do lucro presumido sai. Do cálculo do ICMS, né? Isso aí vai direto no ICMS, no caso de restaurante. Que tem um regime especial, né? E quando não tem regime especial também vai. Na lei de confronto também, ele também sai. Hoje o ICMS representa 3% sobre o faturamento? A alíquota cheia, sim. A alíquota líquida, ela pode ser que ela diminua. Normalmente é menos que isso. Desses impostos que são... que tem a antecipação do recolhimento, como a ST, por exemplo. Caramba. E algumas isenções, né? Existem algumas isenções. Tipo quais? Você pode comprar alguns produtos de hortifruti, por exemplo, que tem isenção de ICMS. Por vir, de repente, de uma região que tem incentivo. Entendi. Mas aí, nesse caso, assim, o sistema ele é todo parametrizado já, né? O contador, quando ele... O sistema é ótimo. O sistema é um ponto que a gente vai falar também. Tem que estar parametrizado, Tem que estar, é muito bom. Se ele tá, é outra história. Aconteceu isso comigo recentemente, na verdade. Exatamente por não saber ter... em reuniões com os contadores, exatamente por não... e o meu contador, ele é um excelente contador, mas ele não tem expertise em restaurantes, né? E essa questão dessa regime especial do ICMS de 3%, a gente estava com algumas dúvidas. Quando a gente emitiu a primeira guia de pagamento do ICMS, o ICMS estava um absurdo. E aí eu entendi que tinha algum erro ali e conversei com você e chamei uma outra pessoa que trabalha comigo, que é o Janjão, que tá fazendo uma consultoria para mim, dessa parte administrativa para olhar. E quando a gente levantou essa questão, falamos sobre as isenções ou as coisas que precisavam ser... redução de alíquota. Redução e tudo mais. Aí o cara falou, no sistema aqui até a classe ST não estava clicada. Eu falei, puta que pariu. Só isso aí já eram 8 mil reais. Tem que marcar a caixinha do ST, tem que marcar a caixinha da isenção. Exato. Cara, eu costumo fazer, Fernando, um teste de alíquota máxima. Como assim? Né? Se apura passa um pente fino 1, 2, 3 meses e ali você tem um panorama qual é a tua alíquota média. Se você não muda nada no teu cardápio. Se você não muda nada, né, na tua carta de vinho, carta de drinks, enfim. Se o teu faturamento tá mais ou menos reloginho, né? O Baba, ele funciona meio que um relógio. Tem as proporções do que é cozinha, do que é bar, do que é vinhos. Então isso tende a ter uma média, um percentual médio igual no tempo, né? Variando só pelo faturamento, você faz a proporção e o negócio vai. Então isso é uma ferramenta que hoje eu utilizo. Então quando eu vou aprovar, nem sempre dá para eu parar, olhar tudo, enfim. A gente está aí, a gente está vendo obra, né? Correria, a gente está vendo equipe, formação de equipe, a gente está vendo outros adventos que vão acontecendo no dia a dia. E você tem que ter uma metodologia mais dinâmica na tua cabeça, não tem jeito. Como você fez, você achou um valor estranho. E o próximo passo é você ter um percentual na tua cabeça. Pô, o ICMS não pode passar, sei lá, 2,7. É um número. Né? O PIS, o PIS é 0,58, né? No meu caso. Não é 0,65 que é a alíquota cheia. Então, tendo esses drives, né? Seriam indicadores chaves aí,
é importante para a gente estar conduzindo esse pagamento da parte de impostos, que é uma rubrica muito, muito relevante do perdas e lucros ali do DRE que a gente faz, né? Então, Total. é bom ter essa técnica. Que é o demonstrativo de resultado do exercício, que é algo importante da gente falar também em algum momento aqui. Fundamental, né? Ter todo mês. Que é onde está ali o tal do CMV. CMV, percentuais como cálculo de folha, cara, às vezes, né? De repente saber se tua folha, se a sua equipe está otimizada para trabalhar, de repente, em horários que te geram um custo maior, né? Então, se você tem a quantidade de colaboradores acima de um adicional noturno, sei lá, você pode ter, de repente, 4 profissionais por uma falta de organização mais específica. E se você organiza, você pode ter menos funcionários, você tem menos o adicional noturno ali, domingo, feriados, enfim. Essa escala inteira, esse trabalho de arquitetar a equipe, ele é também fundamental para trazer aí menos encargo social e transformar, de repente, a folha de pagamento numa coisa mais equilibrada. Não é deixar de pagar. Não. É pagar. Equilibrar, é ter uma inteligência na formação do quadro de funcionários para que você pague o correto, o adequado e não tenha nem excesso nem falta. Né? Pontos de restaurantes, às vezes você vai e você passa das 10 horas, o movimento diminui e você tem uma quantidade de colaboradores que estão parados, assim, porque não tem mais aquele volume de clientes, né? Então, se o líder daquele momento ali, o maître, ele percebe isso, ele consegue otimizar esse negócio, colocar de repente esse colaborador num horário de pico, isso não prejudicaria nem a renda do colaborador, porque ele vai trabalhar em determinada horário, que vai trazer inclusive mais comissionamento no caso dele, né? Isso te traz aí uma otimização de ganhos, tanto para o colaborador quanto para a empresa. Né? Você diminui a carga e deixa o teu negócio mais saudável, enfim. É uma inteligência a ser feita, estudada e analisada e observada, né? Restaurante é constante vigilância, não tem jeito. Não tem jeito, você tem que vigiar o seu CMV, você tem que vigiar a equipe, você tem que vigiar o horário, você tem que vigiar tudo. E DRE é fundamental. DRE é o mapa do que está acontecendo, né? Você vendeu o que você gastou, se sobrou, aleluia, que bom, que delícia. Se sobrou, quanto sobrou, se é o que tem que sobrar. E se não sobrou, fazer sobrar, é isso que tem que ser, né? É um negócio bom, ele tem que deixar... Ele mostra se está saudável ou não a operação, né? Ele traz um desenho, um raio-x, até para você refazer determinados pontos, criar novas campanhas de venda, enfim, né? Dá para trazer aí, na realidade, o raio-x inteiro do que você tem ali para estar passando aí para um Elia, para uma parte aí do que dá para ser feito. Cara, vamos atacar aqui, que, sei lá, essa parte aqui ela tá com uma rentabilidade que a gente precisa dar de repente, turbinada, enfim. E o coração do DRE é o CMV? É a principal cifra. Normalmente, na média, eu acho que de restaurantes... Tá, CMV que é o custo da mercadoria vendida. Isso, que é o que nada mais é do que o que comprou versus o que vendeu. Resumidamente. Isso. Tem custos indiretos que não entram, por exemplo, com o custo do gás e da água. Ele vira um custo dependendo da arquitetura do DRE, isso pode variar também, tá? Tem gente que quer fazer a inclusão disso dentro do CMV, que eu acho de forma, assim, acho complicado e pode te levar a erros, né? Porque quando você vai preparar alimentos, você tem que ter gás, né? Sim. Teoricamente, ele é um custo direto. O CMV seria um custo direto da tua venda. E luz também. Luz também. Água, né? Mas só aí que você começa a tornar um negócio muito abrangente. Né? Como é que mensura isso? Então, tem toda essa questão que a gente não consegue fazer. Então, hoje, né, o natural de se ver, o CMV é exatamente o que você falou. Você comprou as dentro dos 30 dias ali trabalhados. Isso aí. Ou até mais, às vezes, dependendo do tipo de matéria-prima, né? Você pega aí... E você faz... O seu CMV, ele tem subgrupos dentro do CMV, tipo bebidas, comidas? Tem. São 3 grupos grandes, né? Que eu separo. Separo com alimentos, comidas, vinhos e bebidas. Dentro de bebidas você tem leves. Isso. Não, você tem bebidas alcoólicas e não alcoólicas aqui dentro que vão se transformar em subgrupos aqui dentro. Assim como vinho. Né? Vinho você vai ter os tintos, os brancos, os espumantes. Vinho é importante no nível de ter uma participação. Eu acredito que o CMV do vinho é maior. Dependendo do nível, do estilo de restaurante, você não consegue colocar uma margem elástica saudável. Você tem que ter uma margem ideal no vinho, né? Sim.
Que é ao contrário de outros produtos que é tudo uma balança, né? Tem produto que vai dar uma margem maior, que vai equilibrar esses outros produtos Como de o drink, margem por menor. exemplo. Os drinks eles te dão uma margem mais confortável. O drink tá no grupo que bebidas? Compensa do vinho, né? Porque a do vinho você não tem como muito mexer, senão você não vende vinho. Se for precificar como um drive fixo, já esquece. Não consegue. Num país onde cada vez menos a gente está com poder aquisitivo, né? Isso é importante você ter o preço adequado, né? Sim, a balança tem que estar boa tanto para o cliente quanto para a gente. Senão você tem um produto bem precificado, porém preso na sua prateleira que ele não sai. Até nesse nível de restaurante que a gente está falando, que são restaurantes onde pessoas com poder aquisitivo muito maior frequentam, a gente sabe que se ele tiver considerado caro, tem outras opções tão boas quanto. Sim. Muito perto. E às vezes até bate com gente que não precifica corretamente, né? Tem umas armadilhas dessas no mercado. E aí... Mas a armadilha de erro de precificação? Erro de precificação. Mas intencional? Não intencional? Não intencional. Acidente. O cara que não olha o DRE direito, de repente. Então, eu já passei em restaurante... Ou nem tem DRE, né? Passei em restaurante já que com preço, cara, que não fazia o menor sentido. Pra cima e pra baixo. De vinho. Rótulo que eu sei o preço que custa. Provavelmente, de repente, ele compra de um preço diferente, né? Não o preço que a gente compra, mas... outra questão aí, né? Não é? O cara que sabe negociar mais ou tem um poder de negociação maior, leva vantagem sobre quem não tem um poder de negociação tão grande ou, de repente, não tá nem tão preocupado. E aí você consegue colocar um preço mais adequado e ainda assim ter uma margem bacana, né? A gente sabe que acontece essas coisas de vez em quando, né? Acontece. Saindo um pouco, né, do CMV, a gente tem também lidar com a equipe, né, mano? Como é que é isso? Vixe, Você tá lidando com a equipe atualmente? Eu sempre. Não me lembro, cara. Você tá se tornando um cara bastante completo dentro do restaurante, né? Porque você fica ali na parte administrativa, contábil, tá cuidando de obra agora. Daqui a pouco eu vou começar a cozinhar. Como meu sócio falou, ele falou que eu já sou um cozinhador, cozinhar, né? Não. Só tá faltando cozinhar. Tirando a brincadeira da cozinha, não dá. Mas assim, a mecânica, o dia a dia foi me levando para dentro da operação, cara. Apresentar números e entender por que aqueles números têm aquelas variáveis, você tem que mergulhar dentro da operação, não tem jeito. E eu tinha liberdade de mergulhar nisso. Isso lá nos primórdios, lá em 2007, 2008, dentro do Botequim Informal. A gente foi tentando entender, enfim. E aí você consegue visualizar onde você pode mexer, onde não pode. Na época do Botequim Informal, mexer no chopp e na cerveja era complicado. Porque já vinha uma precificação. Na época, o pesado era Ambev. Até meio que cunhado no mercado já, né? Sim, já tem. Pois já tem uma plataforma meio que fixa, média. Né? Então você tinha que trabalhar em cima de alimentos. E aí você vai mergulhando nisso. Aí você escuta garçom, você começa dentro da cozinha, você percebe... que a qualidade técnica, né, de um cara, por exemplo, que mexe em proteínas é fundamental. Então, de repente, o cara é um craque, né? É que nem futebol. O cara você vai contratar o cara que faz mais gols ou toma menos gols, no caso se for da defesa. Então, um cara de proteínas é um cara fundamental, por exemplo, dentro da cozinha. Da parte de preparo do restaurante, do cara que tem aproveitamento, o cara que vai pegar uma peça de carne, vai limpar, e o cara que vai ter o melhor rendimento. Isso você bota em escala, você sabe que representa, às vezes... aliás, pro Sichu eu consegui um cara que é bem legal, viu? Eu tô cheio de mensagem pro Sichu, cara. Uma porrada de cara pra te mandar. Pô, que legal. Mas nessa parte de manipulação de proteína, né? No meu caso lá, só basicamente peixes, mas no Sichu vai ter uma mescla, né? O cara que eu consegui esse aí tá dominado. Essa parte aí já não tenho preocupação. Esse é o tipo de coisa, tá vendo? Você tem que estar antenado. E aí não tem outro jeito, cara. Aí não dá pra ficar atrás da planilha de Excel, atrás do sistema. Você tem que levantar da cadeira e olhar o teu restaurante. Você tava falando, até em tom de brincadeira, que casca de queijo também é queijo, né? Casca de queijo também é queijo, né? E aí? E aí, se o cara não tiver informação, o cara que vai ralar o queijo ali na mesa pro cliente, não tiver essa informação, ele descarta. Aí aquele queijo já era 50 graminhas aqui, 50 graminhas ali. E queijo não é uma coisa barata. Caro pra caramba. Muito caro. Qual é o teu principal? Você, Babbo, é italiano, um italiano contemporâneo. Sim. Hoje em dia, dentro ali dos teus insumos, qual é o que te mais preocupa? Cara, ainda são as proteínas. Eu vendo muita carne, né? O meu carro-chefe é o filé mignon.
né? Que é caro pra Aquele caramba, tem uma nhoque lá, variação que tem bizarra. aquele medalhão maravilhoso, que É uma delícia, né? comida afetiva, comida de criança. Nhoque tostate, como Porra, é que é? dorate. Dorate. Nhoque dorate. Pô, aquilo é maravilhoso, né? Maravilhoso. E aquilo ali a gente já chegou aí em volumes, cara, mais de 1 tonelada mês. Caramba, hein? Beira mais de 1 tonelada mês. E aí não tem nenhum tipo de negociação com algum frigorífico, nada que consiga... Tem, mas existe uma sazonalidade, né? Existe não é tão constante assim, né? Então, teve uma época aí, isso foi o quê? 3 meses de baba aberto, teve uma escassez de filé mignon. Então, você não encontrava nem na JBS direto, né? Então, eu rodei supermercados, né? André, meu comprador, cara, porra, pegava o carro e a gente partia para dentro do Guanabara, do Mundial, para estar viabilizando. A gente não sabia ainda o perfil do cliente e o perfil do nosso cardápio. Então a gente não sabia que a gente ia vender 1 tonelada ou mais de filé mignon, né? Então a gente Susto caiu bom, pra né? dentro. Foi um susto bom. Isso aí são aquelas questões que você tem que estar preparado, e nem sempre vai estar preparado, mas tem que estar com habilidade de entrada no circuito rápido, né? Tirar o prato é a última opção. Pois é, o último vínculo ali entre o prato e o cliente é o garçom, né? E ter uma equipe saudável, uma equipe antenada, uma equipe que tá ali jogando junto é importantíssimo. A equipe, cara, excelente ponto a gente tá falando de equipe. A equipe, ela é tão importante quanto a qualidade do que você vende, né? Até mais importante. A equipe, na realidade, ela é a alma do negócio, na minha opinião. Ela é mais do que o coração, assim, ela é a alma do pessoas, negócio. né? São as pessoas, exato. O colaborador, a colaboradora que tiver realmente se sentindo acolhida, segura e encantada com o negócio, ele vai te trazer resultados incríveis. Eu não vi nenhuma tese disso até hoje, mas eu garanto que não tem como ser diferente disso, tá? Você tem que prestigiar quem tá trabalhando com você. Quem tá no teu time de fato, de verdade. Tem que dar ferramentas para que ela trabalhe de uma forma adequada, de uma forma humana, né? Essa preocupação é importante. Esse ponto aí, o Baba, ele veio de uma forma assim, como eu nunca vi nenhum grupo de nenhuma loja que eu trabalhei. Trabalhei com algumas lojas de restaurante. Na época do Boutique Informal, chegamos a 12, 11, se eu não me engano, né? Depois o outro grupo chegou a 7 ou 6 comigo lá, e eu nunca vi um restaurante ter um time tão redondo, né? Comparo, inclusive, eu sou flamenguista, eu comparo até o Flamengo de 2019. Né? Daria pra comparar até com os Galácticos do Real Madrid. Então você horror, Jesus. Porra, é o Elias, se eu tomar esse título dele, ele fica aborrecido. Mas eu tô ali do lado. Não, o Elias fala que é o Pep Guardiola. O cara é europeu, né? O cara é outra história. Mas a equipe, ela veio impressionante como ela veio afinada, cara. Como se fosse uma orquestra que tocasse há muito tempo. Você tem uns garçons ali que são incríveis, né? O Valdir, o Fittipaldi. Tu tem uns caras que são caras que já foram, inclusive, mestres. Zé Leandro é o instagramável do grupo. O Instagramável? O cara mais famoso que tem no meu time é o Zé Leandro. Aí um abraço pro Zé Leandro. Porra. Não desmerecendo os demais. Ele é o melhor fotógrafo, ele é o cara que marca, ele é o cara que fala da estrela Michelin do Eli o tempo inteiro, ele nunca vai ficar esquecido dependendo dele. Então é um cara que realmente ele romantiza demais ali o trabalho, ele é uma figura realmente... mas o garçom romantizar o trabalho é importante, né? Muito bacana. Ele traz muito disso aí. E cozinha também, né, cara? Pô, o Baba, ele veio com um time de... Cara, eu não me lembro ali... A cozinha, ela tem aí vamos botar... Se a gente colocar a hierarquia na cozinha, você tem ali... Lucas. Sem a base, vou falar até por cargo. Né? Antes do ajudante ali e tal, você tem aí o cozinheiro 3, 2 e 1, né? Ou CBA. Pelo tempo, né? Pelo tempo de cozinha e pela experiência que o cara tem. O Baba, ele abre só com cozinheiro A. Cozinheiro 1. Então, realmente, o cara que... Você tinha, sei lá, 3, 4 turnão em um turno. O turnão é o cara que vai falar, né? O cara que vai no lugar de magia, o cara vai na confeitaria, o cara vai no fogão, o cara vai na chapa, o cara vai em tudo. E vai pro passo se deixar. Então, o Baba, ele vem muito pronto com isso. Isso traz muito do que o Elia conseguiu montar no tempo dele trabalhando de cozinha, né? Porque o cozinheiro, normalmente, ele segue o chefe. O cara vai atrás do chefe. Né? E o Babo, assim, até hoje a gente anda em Ipanema ali, tem profissional que tá atrás, enfim, então realmente isso... Vira um desejo trabalhar no lugar, né?
Lá no Haru acontece muito isso. Eu recebo muita mensagem de gente querendo trabalhar com a gente. Pô, fundamental. E até agora, recentemente, eu contratei um cara que eu não esperava que ele... 2, na verdade. Enfim, um cara que eu não esperava, veio do Naga. O cara foi fazer uma experiência no Nordeste, de ser chefe lá. Não deu certo. E aí o cara, quando voltou, ele me ligou querendo trabalhar com a gente. E se encaixou lindamente na equipe. O cara, porra... Não, e o Haru, ele traz um reflexo disso, né? O Haru, a qualidade que o Haru tem hoje, de verdade, não é você sozinho, claro. Não, tem aí, tem o teu sonho, tem o teu projeto, mas tem um time atrás de você que vai trazer junto contigo. Cara, a gente não... Sonho é só um sonho se você não tem alguém que te acompanhe nele, né? Você não vai conseguir transformar nada em realidade se você sonhar sozinho. Vem a realidade, exatamente. E nisso vocês são craque, né? Você, o Elia, me chamando agora pra ajudar aí nesse projeto novo. Fiquei bastante lisonjeado. Vai ser incrível mesmo, cara. Eu tô até com medo do quão incrível vai ser, porque... Vamos gerar ciúme no que existe. Não, a galera tava lá até se perguntando lá quem que eu vou tirar de lá pra levar pro novo. Eu falei, não vou tirar ninguém. O ideal é isso. O que eu vou fazer é, em algum momento, eu vou pedir ajuda pra vocês pra me darem suporte nesse novo que a gente tá fazendo, pra que a coisa já comece redondinha, né? É mudar também, né, cara? O profissional, o cara mudar um pouco de áreas aí. O cara sair de um restaurante pro outro, não que ele saia definitivamente, mas passar uma temporada em um e voltar, isso é saudável pro negócio. É saudável. Os dois negócios. E pro colaborador, que o cara acaba não entrando aí, de repente, numa parte sai um pouco da mesmice, sai um pouco da rotina, né? É importante, pô. É bom pra todos os lados. E lá no bar, assim, falando ainda de equipe e de formas de pagamento, lá vocês optaram por ter uma comissão individual, né? Sim. E lá no Haru, por exemplo, eu tenho a comissão global. E aí a gente vê prós e contras, né? Dois modelos bem diferentes. Um acaba deixando a equipe um pouco mais confortável, que não necessariamente é algo bom. A outra traz um pouco mais de... A minha experiência faca nos dentes, grande, né? Ela não foi tão boa quando a gente tinha global. Não foi no Babo, não foi no anterior, foi na parte de bares. Quando você tem profissionais tão qualificados quanto os que tem no Babo, que já foram maîtres, inclusive, em outros lugares, eu acho que a comissão individual faz muito sentido, sim. Sim. Porque o cara vai dar o sangue dele ali, vai fazer o melhor que ele pode, porque ele tem realmente aquele interesse de que aquilo ali vai trazer resultados ainda maiores pra ele, né? Traz uma disputa saudável. Saudável. Quando você ninguém vai ficar puxando o tapete de ninguém. Tem que ficar de moderador às vezes. Mas jeito. Dentro ali da tua praça de atendimento, né? Que é o que a gente chama ali, o cara vai dar o máximo dele pra fazer o melhor e que aquele cliente até, de repente, volte a procurar ele, né? Gera uma fidelização do cliente quase. Tem um mestre da fidelização lá, que é o Valdir, né? Valdir, tem um cliente dele que liga pra ele, reserva com ele, faz tudo com ele. Ele faz o trabalho completo. A gente teve agora o menu de trufas, pô. E briga de reserva com ele, cara. Os clientes ligam, mandam um WhatsApp pra ele, mensagens. Pô, reserva pra mim e vambora. E o cara tem lá os clientes dele, né? Como ele chama, os gabaritos. Os caras têm o gabarito dele lá. Ele, cara, eu já largo com X de venda na frente. Então essa é a disputa saudável, é bacana, né? Os gabaritos é ótimo. Os gabaritos. É uma boa palavra. É uma palavra até gentil para os clientes. Cara, a gente pega muito disso, né? A gente tá passando pela operação, você pega um pouco do dialeto dos caras. Tem uns caras que chamam de chapa quente. Aquele ali é chapa quente, normalmente é o cara que deixa uma caixinha. Exatamente. Que acontece muito também, né? A parte de RH, cara, é isso. E você tem que estar envolvido, não tem jeito. Você tem que estar acompanhando os caras de perto, tem que entrar na cozinha, enfim. Então, essa minha parte operacional vem disso, cara. Eu só consegui entender e desenhar melhores métodos e melhores práticas. E, claro, isso é constante evolução. O meu trabalho é cheio de falha, não tem jeito. Tô aí, a gente tava batendo um papo agora aqui, né? Sistema é um negócio que é desafiador, né? Eu não vejo... Tem sistema que é muito pronto para todo tipo de indústria, mas quando chega em restaurante ele breca. Não sei se é pelo volume, pela coisa que é dia a dia, ou se, de repente, a qualidade técnica por honorários não tão altos, né, que se paga uma software house hoje, não traz um sistema muito formatado, muito pronto, muito capacitado para estar tendo as informações. E aí vem aquela chuva de Excel, que é uma ferramenta livre, então
exige uma organização como se fosse um arquivo, né? Uma biblioteca que você tem que ter. Então, encontrar um sistema hoje realmente estável na área de restaurantes existem, tá? Alguns restaurantes sim que tem, mas eu arrisco dizer aí que não deve passar de 10%, cara. Então 90% Tipo, se tivesse um top 3 aí, qual seria o teu top 3 de bons sistemas? Olha, eu trabalhei muito tempo com Colibri, funcionou muito bem como frente loja, né? A retaguarda entregava, né? Entregava uma parte, nunca entregou também 100%, existe uma maximização do uso, né? E a gente, na época, usou, e o diretor, na época, passou pra gente que a gente é o que mais utilizava a parte de retaguarda, né? Porque o restaurante, cara, usa muito frente loja e vai pro Excel, não tem jeito. O Colibri seria o Tecnisa, que é um ERP, já vai mais encorpado, né? Que não só atende restaurantes, mas vai para a parte de catering, enfim, prestador de serviço, indústrias. Tá? Só que não vi atuando em 100% do uso. Eu vi que tinha muito impasse de implantação, né? E agora eu estou trabalhando com Linksys, tá? Que eu estou avaliando ainda, enfim. E tenho trabalhado aí para ver aí TOTOS, enfim, outros sistemas, que é fundamental, cara. Eu hoje estou aí com 46 anos, cheio de saco, para ver isso. Mas uma hora esse troço acaba e, pô, muito melhor ter um sistema rodando com você aperta o botão, sai um DRE, aperta o botão, fluxo de caixa. E nisso você estava falando sobre o XML comigo agora há pouco atrás. Sim, ferramenta fundamental hoje. Essa informação criada pelo sistema da Receita Federal, né? Que eu acho que hoje a Receita Federal do Brasil deve ser a melhor. Porque tudo que você compra tá ali. Então você puxou, tá tudo ali. No maior nível de detalhe que você possa ter. Preço unitário, quantidade, enfim. Tipo de coisa, procedência, tudo, impostos, vem tudo desenhado. Então, nota a nota. Nota a nota, item a item de cada nota. Então, e ele é importado pelo Cefaz. Na realidade, o Cefaz ele é o centralizador, né? O Cefaz, o sistema do Cefaz, né? O Cefaz é a secretaria, mas o sistema do Cefaz, tudo transita nele, né? É o órgão fiscalizador, é quem passa ali, quem sabe se você está fazendo a coisa certa, a apuração correta como tem que ser. Então, o Cefaz dá uns probleminhas de importação, né? Volta e meia dá uma travadinha. Cria uma instabilidade às vezes, mas volta. Mas volta. Existe muito. O maior desafio que eu tenho hoje na realidade, ela é o problema da importação direta, ou seja, você já liberou o XML. E aí, para ele entrar dentro da base de dados do sistema, hoje, no meu caso, o Linksys, ele apresenta inconsistência. E aí essa inconsistência você vai ver, de repente, a descrição da matéria-prima, é um código, é um NCM. Quando você puxa o Excel ali, tem uns produtos que não estão descritos? No Excel vem. O problema é quando ele entra para a base de dados do teu sistema, né? Que normalmente é um... tá. Você pega no XML tudo e você quer pegar aquilo ali e importar para o teu sistema. Eu jogo para o Excel quando o sistema não importa. E aí, para eu visualizar a nota, tem dois meios. Ou eu pego a nota física, ou eu abro o XML em Excel, né? Ele vem numa linguagem de importação. Eu não sou programador, tem um nome específico. Mas o que vai entrar na base de dados do teu sistema para você abrir um relatório, por exemplo, de contas a pagar, e está lá. O título está lá, registrado, guardado, arquivado para você analisar, preparar e pagar. Sim, sim. Essa importação, essa entrada dessa informação de forma automática, não tem mais gente para lançar a nota fiscal, é que apresenta inconsistência e traz aí, cara, esse desafio de encontrar um sistema que te entregue isso com o menor nível de problema possível, porque o sistema dá problema. Não pode dar muito problema. E hoje eu tô aí pelo menos, cara, um mês aí com muito problema de XML, mas eu acho que é pontual, prefiro acreditar nisso, e a coisa vai sair uma solução. Se for de mercado, não tem jeito. Entendi. Loucura, né? É muito... e é isso, é muito imposto, é muita coisa para se você cuidar, para ter que ficar se preocupando com uma linhazinha ali que não foi importada da forma correta. Exatamente. Né? Porque o problema é que pode ser uma linha, né? E aí pode ter uma armadilha. Pode ser a linha de um insumo que você ele tem grande relevância no teu CMV. O CMV a gente nem completou, mas vamos lá. Você tem os 3 grandes grupos, você tem subgrupos, e dentro desse subgrupo você tem uma lista de matéria-prima. Então, se você tem ali
matéria-prima que foi mal registrada para você, pode ser que você tenha uma informação enganosa e você não tome a melhor decisão em cima de precificação, Sabe controle de quantidade. um produto que me chamou a atenção 2 dias atrás, eu estava vendo exatamente a questão do CMV, né, que o CMV da água estava muito alto, né, e a água é um produto que vende muito, vende igual água, né? Vende igual água. E aí eu estava vendo, eu uso água prata, que é uma excelente água, descartável, e aí eu perguntei pro meu comprador lá, eu falei, cara, quanto é que tá a água? Aliás, meu comprador mandou, a água vai subir. Falei, mesmo de quanto pra quanto? 2,30 sei lá o quê, pra 2,40 sei lá o quê. Falei, pô, tá caro, né? Você tá puxado. Aí você começa a pensar, pô, será que eu troco a água? Será que eu trago um outro produto? E aí você fica naquele medo de baixar qualidade, ter essa impressão de que você tá baixando qualidade. E aí eu perguntei pra ele, fiz a seguinte pergunta, eu falei, o CMV da água tava muito alto, porque a gente não consegue botar muita margem, aquela coisa toda. Eu fiz a pergunta pra ele, eu falei, cara, pergunta aí pra mim quanto é que tá custando a água de 500 ml. E aí o cara voltou com a resposta, 2,5 não sei o quê. Eu falei, mas ué. Como é que... Eu falei, não, mas aí tem a explicação bastante clara, né? O custo da água tá mais na embalagem do que em outras coisas. Eu falei, cara, então a decisão aqui tá clara, né? Eu não posso mais vender água de 300 ml, tem que começar a vender água de 500 ml para ter uma margem aceitável. Então essas armadilhas aí que a gente cai às vezes, né? Água, um bom ponto, né? A gente tá falando aqui da água. Eu não sei se hoje o cara é só a embalagem não, cara. Porque, porra... tem umas outras aqui coisas, no Rio de Janeiro a gente tá com um problema, pelo menos uma crise em tudo que é restaurante, né? A gente tá com um custo excessivo, né? Da parte de consumo de água do restaurante, né? Sem dúvida. Eu tô aí... Do fornecimento de água, fornecimento. Nós estamos aí, há 5 meses, 6 meses, com pelo menos 100%. Tá? De variação do custo de água. É mesmo? Dobrou o preço? Dobrou o preço praticamente. De um mês para o outro? Não, há 5 meses vem crescendo e está nesse nível hoje. Pelo menos assim, isso é uma queixa hoje que eu vejo de vários restaurantes. Vejo isso também. Não mudou o consumo, porque a gente mede o consumo pela quantidade de colaboradores, pela quantidade de clientes e pelo que você fabrica. Então não mudou o perfil do negócio. Não só no Babo, como vários restaurantes do Rio de Janeiro, e existe uma questão aí de vários restaurantes estarem analisando esse tipo de coisa. Então, a gente está falando aí de um custo, a gente falou aí, o principal rubrica hoje é o CMV, que custa aí, sei lá, 30%, 35%, 25% do que a gente vende. Um CMV excepcional, 28%. Excepcional, 28%. CMV aceitável, 35%. 35%. Passou disso, tem que ter trabalho em cima. Tem que ter trabalho em cima. Falando da água, né? Concluindo a água aqui. Então, são pontos que você tem que prestar atenção, não tem jeito, e ficar atento, né? E tá tendo aí um movimento, inclusive, para estar avaliando tudo isso, né? Energia também, né? Energia teve uma sobra, um aumento considerável. Tanto é que eu, por exemplo, eu sei que vocês fazem também, procurou uma alternativa de energia limpa, energia limpa. Eu também tô entrando nisso aí e já assinei o contrato em breve. E é significativo a economia, né? De 10% a 15%, às vezes até mais. 10% do valor. Então a gente faz isso. Tá falando, no meu caso lá do Haru, por exemplo, uma energia de em torno de 17, 18 mil reais por mês. Uma economia de 10% a 15% é coisa pra caramba, bicho. É muito dinheiro isso. E faz diferença no final, no resultado final, né? Não tem dúvida disso. Total. E cara, me fala mais um pouco do projeto novo aí. Eu tô mais focado na parte do cardápio, dentro ali do que eu tô fazendo é o meu trabalho. E você tá full time ali na mais uma obra pra conta. Né? Mais uma? Quantas obras você já fez? Não, assim, na parte anterior, antes do Babo, né? A gente participava menos das obras, né? Eu participava de um pedaço do que ia, né? No Babo a gente entra pesado em cima de obra, em negociação, inclusive. Então, porque você tá pegando... o Babo foi fruto de um grupo de investidores capitaneado por você e pelo Elia. Sim. O Suchu, ele vem na mesma linha. Que vem na mesma linha. O mesmo grupo tá junto. Então, você tem muitas contas a prestar, né? Exatamente. É um investimento que você tem que justificar o tempo todo, né? E aí a projeção sai numa data, a realização atrasa. Normal. Começa e... O que acontece, né, no meio do caminho muitas vezes muda. No caso do Babo, eu me lembro que eu tinha que colocar, né, no desenho
original eu não teria que remover uma escada, por exemplo, que era estrutural. Eu tive que mudar ela. Vixe, imagina o custo que não foi O isso. reforço estrutural foi todo em ferro, né? E o aço estava subindo absurdamente. Então, de uma semana para outra, o reforço estrutural, na época, variou de 20% a 30%. Aí você está falando de um reforço que pode ser 100 mil reais, que pode passar para 130 mil num custo de obra, né? Então, você sobe 30% no reforço, aí revestimento, cara, ficou caro também. Pô, não, tá subindo cobre. Pô, não comprei os fios ainda. Então, tudo isso é uma dança das cadeiras que, quando você vende o projeto, você passa o projeto para os seus investidores, você tem um alvo ali a atingir, que é difícil você prever o que vai passar, né? Qual é a linha que vai passar, o que vai acontecer com o material de construção? Não dá para saber. Pois é. Né? E os investidores também, eles estão dispostos a ir até determinado ponto, né? Sim. Da partir daquele ponto, o cara acha que o risco é muito grande, de repente não. Não, ele tem um não desenho embarca, de viabilidade do patrimônio dele, né? Então isso tem que ser respeitado, entendido, conversado, né? E encontrar uma solução para que atenda, né, a sua remuneração do capital dele, como a viabilidade do negócio como um todo. Né? E é legal ver a construção do negócio do zero, né? A gente que tá mais experiente e já tá no game, né? A gente já tá no jogo, a gente lida com certa tranquilidade, mesmo com cifras muito altas, Sim. né? Mas eu imagino o cara que tem até uma grana, mas não é do negócio, não é do ramo, tá querendo entrar, como assustador deve ser, né? Eu acho o seguinte, o mercado, né, de restaurante ele é muito especializado, eu diria. Né? Então, falando aí para os investidores, para o cara que de repente está se aposentando, colocando, né, pode ter aquele caso, né? Tem o caso do cara, não quero mais trabalhar. Às vezes o cara antecipa a aposentadoria e quer fazer investimentos. Né? Restaurante, ele é um belo negócio, um bom negócio, mas se você opera realmente muito próximo, muito perto, especializado. Né? Dono de restaurante, ele tem que ser engenheiro, ele tem que ser chefe, ele tem que ser advogado, contador, tem que entender um pouquinho de tudo. Vendedor, psicólogo e psiquiatra. Porque você tem muita loucura no restaurante, né? O restaurante ele é uma coisa... E tem, assim, levando em consideração o mercado, o que o mercado paga de investimentos, é super tentador, né? Porque o restaurante deixa uma margem significativa quando tá dando certo. É um negócio de risco, mas é um negócio de risco, assim né? como um bom negócio de risco, quando dá muito certo. Então a remuneração, ela vem do capital, ela é muito interessante. Muito. 2022 foi um ano que eu arriscaria dizer que os sócios do Babo devem estar muito felizes, porque não foi um bom ano de bolsa. Né? O Babo não tem aí ações na bolsa, mas eu tenho certeza absoluta que se a gente colocasse aí o mercado de limitadas, né? E aí eu arrisco dizer, de repente, Haru, Babo seriam excelentes papéis a serem comprados. Sem dúvida. Não teria a menor dúvida de confirmar isso. Tanto é que agora a gente juntou as duas frentes para montar um outro, que eu não tenho dúvida de que vai ser uma explosão, vai ser inacreditável. Essa operação, ela nasce de duas operações de muito sucesso, né? O Haru, né, e Babo. Né? Você tem aí você na crista da onda junto com o Eli, que não confrontam em momento algum parte dessa onda e fazem uma junção assim muito inteligente, cara, na minha opinião, tá? E aí, puxando um pouco a sardinha para nós aqui, eu acho que a gente tem aí muito relacionamento direto com o negócio, né? Até confronta com relacionamentos pessoais, né? Pô, dá atenção para a família, atenção para a namorada, atenção para a esposa, atenção para os pais, é meio confrontoso, mas o negócio funciona, enfim, acaba virando a nossa casa, né? Você deve morar no Haru. Sim. Eu morou aí no Babo. Eu até falei com vocês logo no início, né, que eu vim de um trabalho muito pesado que eu achei não, tinha certeza que eu tava ficando doente em função da minha disponibilidade ali pro negócio, né? Tava muito acima do saudável, de qualquer coisa saudável. E aí eu dei uma desacelerada e quando vocês me chamaram, eu já tava nessa desaceleração, mas eu acho que eu encontrei uma forma ali de fazer a coisa acontecer, mesmo me limitando em certas partes do negócio para ter uma vida saudável mesmo, né? Mas a gente sabe o quanto a gente entrega do nosso tempo para os negócios darem certo, tanto para ver dar certo, quanto pela paixão pelo negócio. Sim. E quanto os nossos familiares às vezes sofrem com isso aí, né? Total. Quantos eventos sociais você já deve ter furado, que eu furei, pô, não tem... Todos e mais um pouco. Já coloca na conta. Ó,
Tô casado recentemente aí e já coloquei na conta. Falei, dono de restaurante. Então, o tempo é esse, ela já conhece, né? Porque ela vem do mercado de restaurante também. Mas é que isso, né? O filho entende, né? O filho tem que entender. Não entende, mas tem que A entender. gente aperta aqui, aperta ali, acaba dando certo. Mas é bacana. É muito prazeroso. Não, prazeroso além da conta, né? Se tem um trabalho prazeroso... É um centro de energia, né, cara? É o nosso. A gente tá sempre ali envolto de comida, de bebida, se divertindo, pessoas interessantes, pessoas com muita informação para trocar. Vários tipos de pessoa, né, cara? É muito bom. Por isso que eu falei, é uma loucura saudável, né? Não, loucura... Bacana pra caramba. Loucura saudável pra caramba. Bacana. Eu tô vendo esse papelzinho aí na tua frente, eu não perguntei nada desde o início. Você virou pra mim e falou assim, cara, eu trouxe uns tópicos aqui pra falar. Pra não deixar de falar, né? Bacana, interessante aqui de falar. E aí, o que tem nesse papel aí? Falamos de quase tudo, né? Eu falei aqui de otimização, capital de giro e recursos, né? A história do DRE aí, do CMV. A gente falou aqui saber ADM, contabilidade, finanças. Faltou vários aqui, tá? Engenharia, arquitetura, cara, medicina. Aliás, arquiteto é um bicho brabo pra gente. Fundamental, tá? Arquiteto, olha, eu vou te falar, pelo babo. Convencer arquiteto de que algumas coisas não vão funcionar é uma luta de vez em quando. Mas são artistas, assim, que eu acho que eles realmente nos ajudam, eles trazem aí, tá? E aí é um ponto muito meu, o Elia tá bem alinhado com isso também, mas eles conseguem transformar, materializar, ajudar a materializar, né? A coisa com detalhes que fazem toda a diferença. Toda a diferença. A expertise dele é isso aí, né? A nossa é alinhar, falar, olha, isso vai dar certo, isso não vai. A deles é trazer a beleza da coisa, né? É um cabo de guerra, né? O cabo de guerra ali é uma brincadeira de custo. Não, mas esse aqui vai ficar mais lindo, mais bonito, mas esse aqui também vai ficar bonito. E o tempo de entrega, né? Que aí entra a parte do empreiteiro lá, da engenharia, que... Essa é a parte... menos interessante do restaurante, na minha opinião, que é a obra. Não deixa de ser interessante, mas é a menos interessante que é montar ela. E obra é impossível entregar no prazo, né, velhinho? Cara, como é que Eu nunca vi uma obra ser entregue no prazo, na boa. Eu tô querendo ver, assim, sei lá, o Elia me diz que existem sociedades que a coisa funciona de forma melhor, né? Sei lá, Japão, os caras levantam uma ponte, né, muito mais rápido do que o resto de tudo que é lugar no mundo, né? Alemanha, enfim. Mas... não sei se não tem atraso também, entendeu? Porque de repente a gente atrasa 2 meses, o cara atrasa uma semana, mas é um atraso, né? Então tem isso, né? E aí você tá ali sempre na ponta do lápis ali, falando com a galera, falando, galera, não dá pra atrasar, estamos no limite. Não, tem que abrir. Obra você expulsa. Essa cadeira do Estúdio Bola não, vamos comprar essa aqui. Você não conclui uma obra, você expulsa a obra. Tem essa frase não, que é verdade. Né, na reta final você expulsa a obra. A obra agora ela vai abrir. Vai abrir. Ah, mas tem poeira, tem uma tinta, vai assim, vamos embora. A gente vai arrumar isso com um restaurante, quando ele fechar a gente vai lá e termina. Senão não acaba. Não acaba nunca. Não, a obra não acaba nunca. Não acaba nunca. E fora que manutenção é o tempo todo, né? Manutenção. Restaurante, o dia que não tem um problema, alguém tá te escondendo ele. É simples assim. Ou você vai ter problema com pessoas, porque as pessoas têm as suas questões pessoais que às vezes interferem na vida profissional, não tem jeito, é natural, normal. Ou algum imprevisto que aconteceu mesmo na parte estrutural ali do restaurante. Mesmo com prevenção. Mesmo com prevenção. O desgaste ele, às vezes é excessivo, ou de repente até erro de fabricação, enfim. Restaurante ele... Ou até mesmo erro do profissional que tá ali, que achou que não era tão importante falar sobre aquilo, deixou passar até... Deixou fazer de 15 em 15 dias, era para fazer uma semana, e o cara orientou, não faz a cada 15 dias, e não é o suficiente, enfim. Vixe, é muita coisa, né, velho? É a parte do dono de restaurante, engenheiro, né? Eletricista. Nossa, é demais. Elétrica, hidráulica, se não tomar cuidado... Para a operação inteira. Para a operação. O Babo, depois que ele abriu, ele teve uma tarde fechada, que foi por conta de um problema de exaustão, que a gente teve que parar. A exaustão não deu vazão? Um motor parou. Novinha, exaustão novinha, aí não tem, aí é o defeito de fabricação. Do nada parou. Do nada o motor parou, queimou. Prejuízo de uma tarde inteira de faturamento. Uma tarde inteira de restaurante. Foi o único momento que o Babo fechou, né? Ele fecha domingo à noite, mas domingo funciona, né? De manhã. Vocês trabalham de segunda a segunda? Segunda a segunda. Nenhum dia fecha. Nenhum dia fecha. E, cara, é interessante isso também. É outro ponto que é diferente do Haru, né? Porque eu fecho toda segunda-feira e todo primeiro domingo do mês, porque eu optei
por essa forma para dar folga para todo mundo ao mesmo tempo, e eu mesmo, Nando, que não tenho sócio naquela operação, ter uma folga, né? Cara, isso é um desenho que ele varia, mais uma vez varia de planta para planta, não tem jeito. Então, hoje, pela quantidade, pelo tipo de negócio que tem no Babo, o mais interessante que a gente visualizou foi fechar o turno da noite do domingo. Não impede que isso mude lá na frente e que, de repente, eu tenha uma segunda-feira inteira ou, de repente, eu não tenho nem mais no domingo à noite, porque tem um time que consegue fazer um revezamento que possibilita, né? E a estrutura aguentar. E você fecha no meio da tarde ali? Eu tenho um intervalo entre 4 e 7 horas. Né? Eu tenho ali um intervalo que é onde as equipes se reestruturam, né? As misamplas são refeitas, enfim. Organização, limpeza, tudo é feito em 3 horas ali para que o jantar ele. Interessante. É outra diferença também. Eu não fecho. Eu deixo aberto o tempo. Direto. A equipe está trabalhando, está produzindo. É um período curto, é um período de baixíssimo giro. Sim. Mas que aqueles clientes daquele horário ali, ao longo do mês, fazem uma diferença no faturamento também. Fazem. Assim, não deixa de fazer. Agora, o que a gente, no nosso caso, eu não sei, eu acho que o Haru ele tem um desenho diferente de cardápio. Então, no nosso caso, a gente levanta muita produção em 3 horas. Né? Então, Baba ele tem muita praça com molho, massa recheada, muita coisa fresca feita na hora, assim como o Haru também tem. Só que aí o cara finaliza na hora. Ele não tem que fazer uma pré-produção para estar largando normalmente. E o Baba ele tem uma pré-produção. A massa você prepara, recheia e tal, e ela pode sair em até, 12 horas. Existem várias formas de fazer a coisa funcionar, né? Sim, não tem uma cartilha, não existe uma coisa, tem que fazer assim que vai dar certo, né? Se tem uma coisa que não funciona em restaurante, faz assim que vai dar certo. Não, cada caso é um caso, cada restaurante é um restaurante. Ele não pode, assim, não pode, ele pode, mas assim, o risco dele é muito maior do que o nosso. A palavra empreender, ela ficou um pouco desgastada, na minha opinião, pelo menos nessa parte de restaurantes, porque existem vários empreendedores que vêm cheios de estudos e não sei o que, planejamento, e quando chega lá, a experiência, o feeling, o dia a dia... pesa, né? O cara, com todo o planejamento que ele fez, ele falha porque ele subjulgou a parte prática do negócio, né? A parte... Exatamente. Tem umas chamadas, tem uma chamada agora, eu não sei qual é o perfil, mas tem uma chamada no Instagram que o cara começa falando assim: ei, você dono de restaurante, quer triplicar o seu faturamento? Quer diminuir o seu CMV? Oferecer, ele não sabe isso, ele não tinha nem que abrir um restaurante, cara. Coisas, cara. Nem abre o restaurante, o cara vai no CMV. Você tem o seu CMV controlado, você quer reduzir seu CMV? Cara, o dono do restaurante ele tem que ter esse troço, bicho. Não tem muita opção para ele, não. Ou ele tem. Ou se ele não tem, ele vai fechar, provavelmente. Ou já fechou. Pois é. Não tem jeito, é engraçado, né? Tem muito aventureiro no mercado também, né, cara? Eu acho que o investidor, quando ele não tem... O investidor é investidor como em qualquer outra área de investimentos. Sim. Eu vou investir na bolsa. Cara, você deixa o caralho do operador trabalhar, bicho. Exatamente. Para de encher o saco. Dá vontade de falar isso, né? Falar, bicho, para de encher o saco. Deixa eu trabalhar. Você não entende porra nenhuma do que eu tava fazendo. Uma vez eu passei por uma situação dessa que foi engraçada. Pelo menos, assim, eu sou um péssimo contador de história, mas foi engraçada a história. Conta aí. Um cara de marketing virou pra mim assim e falou assim: Não, o Haru é muito legal, mas é pequenininho, não sei o que, a gente tem que escalar isso aqui, tem que abrir restaurante no Brasil inteiro, não sei o que, eu vou te ajudar, a gente vai fazer uns planejamentos, não sei o que. Aí eu olhando o cara falar, enchendo meu saco, já tava cansado, o cara não parava de falar. Aí eu virei pra ele, falei, cara, mas... Tá bom. O cara não parava de falar. Você recebeu um especialista de graça na sua frente. O cara não parava de falar, ele, assim, o que eu fazia, ele até, de certa forma, me ofendeu, que quanto você ganha com isso aqui? É pequenininho desse jeito, não sei o que. Porra, não, assim, Aí eu virei pro cara, assim, eu tava já chateado com o cara falando sem parar, não parava de jeito nenhum. Virei pra ele e falei, tá bom, cara, então a gente vai montar restaurante junto. Você me convenceu. Só que antes de montar um restaurante junto, a gente vai montar uma agência de publicidade junto. Aí ele parou assim, o que você entende de publicidade? Eu falei, a mesma coisa que você entende de restaurante, seu filho da puta. Para de encher o meu saco. Sensacional, porra. Mas tem, né, cara? Tem muito. Como é que tem? Porra, é impressionante, cara. Eu tenho assim, o que eu acho, né, restaurante é muito atraente, né? Então não é
O cara não vai, o investidor ele não vai entrar num parque de máquinas passando tecido, passando, sei lá, barra de ferro, né? Não vai numa cimenteira ver a fabricação do cimento, não vai. O cara não vai ver aquela poeirada, mas o restaurante não. O restaurante é um ambiente super agradável, é um negócio bacana, todo mundo quer falar, né? Pô, não, mas eu sou sócio, né? Pô, é bacana. Tem um pouco disso também, né? Tem quase que um status, né, de ser sócio. Hoje o restaurante ele traz esse lado bacana também. Eu acho bacana porque acaba que também atrai investimento, cara, isso é importante, né? Há 3 anos atrás, eu e Eli, a gente estava com os números na mão, como ele fala, o PowerPoint, que é um PDF, né? Mas ele tá longe da tecnologia. E a gente precisava ter investidores para acreditar naquilo ali. E tem esse papel muito importante, né? Mas é o que você está falando. O grande lance é o cara não ultrapassar a fronteira de investidor para operador, porque tem um limite para operador, né? A gente sabe disso. Cada um Imagina no seu se quadrado, tivesse 2 Flávios, 2 Elias e 2 Menandros no Sichu. O negócio ia ser horrível. Ia ser horrível. Imagina, são não 6 funcionaria. cabeças. Não dá. Então você tem um limite também de opiniões e lideranças para conduzir um negócio, para que você tenha em tempo bom, porque se você tiver muita gente, tem várias ideias. A opinião tem que ter, né? Tem que dar. Agora, o que você não pode fazer é atrapalhar com a sua opinião. Exato. Tentar impor sua opinião para fazer a coisa ficar mais ao seu agrado, em detrimento ao agrado geral, né? Uhum. Então, é o que eu tava falando com você. Eu falei, cara, eu me desacostumei um pouco a ter sócio, né? Então, a minha diretriz número 1 eu falei, cara, aqui eu não imponho. Aqui eu troco ideia, converso e a gente se acerta. No Haru, às vezes, por achar que a minha ideia vai funcionar muito, eu determino. Falo, olha, a gente vai fazer desse jeito. Se der errado, a gente volta a conversar e tenta mudar o rumo. Mas eu acredito que vai ser desse jeito, vai ser melhor. Né? E numa sociedade isso não funciona. Isso te dá mais velocidade. Na sociedade dá mais velocidade, sem dúvida. Isso é uma vantagem. Pode até acontecer, é raro. Né? De repente é uma situação tão atípica que ninguém se encoraja de falar ou dar um norte. E aí, às vezes, vem um sócio e fala, não, cara, eu acho que tem que ser assim e depois a gente muda. Mas o dia a dia, como você falou, você com certeza tem decisões muito mais rápidas do que no Babo. No Babo tem eu e Elias já. Sim, sem dúvida. Então, já passa por mim por ele. Então, a coisa já não, vamos conversar. Então, eu já tenho que conversar com o Elias, você não, você já decidiu, já falou com a equipe e foi embora. Entendeu? Então, mas aquele lance, né? Também não tem aquela coisa de dividir opinião. Pô, queria uma segunda opinião. Não. De repente você vai ter um líder teu que tu vai dividir. Pra mim é mais pesado. Né? Hoje eu considero, assim, Haru é um sucesso absoluto. Mas foi sangue, suor e lágrima ali. Muitos erros e acertos, vai e volta. Vai e volta, sem medo de errar. Erra, volta. Vai consertando, vai mudando o rumo, toda flexível pra caramba, vai. E numa sociedade onde tem investidor, esses erros, eles precisam ser minimizados, né? Sim. Porque qualquer gasto excessivo, você vai ser cobrado disso, né? Mas pô, a gente gastou isso tudo porque você imaginou que ia dar certo e deu errado. Imagino que seja um pouco mais traumático. A ação de correção ela tem que ser muito rápida, né? Se o investidor ele até entende sei lá, vai eu dando opinião de investidor como se eu fosse investidor, vamos lá. Mas o investidor entende até que pode dar um passo ou outro errado. E aí agora eu vou em defesa dos investidores. O que não pode é isso se propagar por muito tempo. Demorar a ser detectado. Né? Nesse ponto, o investidor, ter investidores, ele te leva a uma disciplina maior. Sim. Então, gera, né? A gente, como estava falando, vigilância o tempo inteiro, você dobra a tua vigilância. Aí tiram as noites de sono para você prestar atenção em determinados pontos. Então, tem um lado também, além apenas do investimento do capital, que é te trazer uma disciplina. Tá? Então, tem... Eu não tenho dúvida disso. Ele tem esse lado aí. Agora, é que, mais uma vez, tudo é equilíbrio, cara. Não dá para o tempo inteiro ficar realmente entrando na operação. A operação tem pormenores ali que você tem uma agilidade, uma velocidade que senão vai atrapalhar coisas maiores. Sim. E ali, nesses pormenores, é que, às vezes, seria importante não ter muitas opiniões. Numa sociedade você realmente tem que, numa sociedade de investidores, tem que realmente fazer funcionar, né? Era o último item, a comunicação.
Comunicação? Viu? Como é que a gente tá falando de tudo? Bichão. Falamos de tudo, pô. Tá certo. O cara, quando é organizado, quando é administrativo, ele é desse jeito aqui. Aqui, tem uma listinha aqui, ó. A listinha. O cara vem com listinha. O cara que é mais do lado criativo, ele é mais caótico. Não tem nada, né? Ele vem mais freestyle, né? Pô, vambora, vamos ver o que dá. Normalmente dá bossa boa. Não, mas essa é a junção. Você é um cara da administração, um cara mais do controle, da organização. O Eli quando fala do caótico pro Eli, é um elogio. É um elogio. Cara, o Eli tá ali. É a parte é o artista. Ele é o artista. Eu tô no meio do caminho entre vocês dois, eu acho. Eu tenho um quê de administração, que é importante até por eu ser sozinho. E eu sou um cara que tem uma criatividade bastante aflorada, né? Então eu não sou nem tão caótico quanto ele, nem você conhece bem a DM, você não é tão especializado, você conhece bem. Eu sei os caminhos ali, mas é isso, a gente tá unindo forças aí. Pô, pra fazer a coisa funcionar. Tem um incentivo bom, né, cara? Quando você começa a emitir as TEDs, os PIX, aí você tem que entender, ou você entende, não tem muito jeito. Aí você acaba pegando a manha do administrativo, do financeiro, não tem jeito. Mas, cara, o fato de pegar a manha do administrativo não significa que você tá resguardado, né? Não, de jeito Eu cometeria centenas de erros se eu não tivesse alguma pessoa de administração do meu lado, não tenho dúvida disso. Por trás eu tenho escritório de contabilidade, escritório de advogados, né? Você tem toda uma base por trás para estar suportando e ajudando. Porque... São raros os casos de contadores que deixa eu formular a pergunta correta. O contador que não tá em contabilidade. Não? Cara, é difícil. Porque o contador é contador. Você é um contador que virou sócio, operador. Eu fiquei rebelde com a contabilidade quando eu conheci a área financeira. Eu trabalhava lá atrás, no Cimento Mauá, né, no Grupo Lafarge. E lá eu comecei como analista financeiro, quando eu saí do escritório de contabilidade. E cair para dentro de tesouraria e fazer planejamento, que era pegar depois do fluxo de caixa, eu tinha que fazer as aplicações. Né? E era uma empresa multinacional, então você tinha que fazer proteção cambial, né? Num país como o Brasil, todo endividamento de uma multinacional ele é em moeda estrangeira, no caso lá era euro, empresa francesa, e a gente tinha que fazer todo esse trabalho. Então eu vi que o financeiro ele tem muito mais dinamismo que a contabilidade. Ele realmente, não que os contadores não briguem comigo, tá? Não trazem, não agregam valor, mas o financeiro ele de fato ele trabalha na construção de um patrimônio muito mais efetivo do que um contador, na minha opinião. E aí ele trouxe mais encantos, e aí eu vou para a área financeira, depois caio para operacional e sou isso que eu sou hoje. E cara, de restaurante fazendo de tudo um pouco. Total. E cara, hoje acredito que provavelmente você é muito mais feliz do que era anteriormente, né? Cara, muito, pô. Restaurante é bacana pra caramba, cara. Muito legal. Só de poder parar pra tomar um vinhozinho no meio da tarde já ajuda. O Campari Tônica que não pode deixar aquele refresco. Pô, toma cuidado, cara. Campari Tônica, vamos falar que tu é o tiozão da Campari lá que deu merda. Não. Pode ser o vermelho tônico, pode ser o vermute tônico. Vermelho tônico. Não, Campari é foda, a empresa é foda. Aliás, eu até fiz essa pergunta pra eles lá no dia da final do concurso da Campari lá. Alguém falou isso comigo, eu vou lembrar em algum momento. Cara, como aquele cara foi infeliz, meu irmão. Que merda, cara. O cara envolveu uma empresa inteira na idiotice que ele tava falando. Exatamente. Não basta ser idiota, ele tem que colocar outros... Opa, esqueci de desligar o alarme. Sem problema. Vamos fazer uma pausa agora, aquela cara de... Mas, irmão, cara, o alarme de repente foi até bom aí, porque o papo foi foda pra caramba. Pela minha pauta passamos por tudo. Passou tudo? Passamos por tudo. Tiramos 10 aí já? Tiramos 10, cara. Pô, estoques, contas a pagar, receber a gente trabalha só com cartão, então não tem. Sistemas, comunicação foi o último que nós falamos. Líderes, né? Equipes, líderes, sócios, otimização de capital de giro, falamos de tudo. Que isso, hein? Irmão, porra, agradeço demais você ter vindo. Eu sei como o teu tempo é concorrido. Espero ter... Eu até tava brincando com você, né? Eu falei, eu vou pegar, em vez de ter uma reunião com o Flávio, eu vou chamar o Flávio pra fazer um podcast. A gente pode começar a colocar uma reunião mensal aqui. Vai ficar legal. Pô, aí foi demais. Obrigado, viu? Obrigado você. Foda. Obrigado, gente. Desculpa aí pela quantidade de siglas, mas foi fundamental aqui pro papo fluir. Muito, muito importante. Valeu. Abraço. Obrigadão, até a próxima.